Olá, queridos irmãos e amigos. Nós iniciaremos nesta noite a nossa meditação desta quinta-feira. E a nossa meditação será no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós leremos do verso 57 a 68. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 57 a 68, diz assim a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos abençoe quando meditaremos na tua palavra nesta noite. Que aquilo que meditarmos, aquilo que estudarmos e as lições práticas que extrairmos deste texto da tua palavra possam servir, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, nosso aprendizado e uma melhor vivência da vida cristã nessa terra. Nos abençoe nesta noite, abençoe a todos que acompanharão este vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos e irmãos, você já foi acusado injustamente de alguma coisa? E se você já foi acusado injustamente, como foi a sua reação? Nós estamos diante de um texto, um dos textos que mostram o processo da crucificação de Jesus. E neste processo, Jesus foi preso e foi levado então à casa do sumo sacerdote Caifás. E ali os seus acusadores começaram então a fazer todo tipo de afirmações, e o texto diz que eles procuravam de todas as maneiras incriminar Jesus com testemunhas falsas. E eles fizeram de tudo para que eles tivessem então uma confissão de Jesus, para que então eles justificassem o pedido de crucificação de Jesus. E é interessante notarmos aqui, além das intenções diabólicas e terríveis destes homens, desses acusadores para com Cristo, nós vemos também aqui o nosso Senhor Jesus como servo sofredor, se pondo diante de todos os seus acusadores e se calando, permanecendo em silêncio. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre os nossos acusadores. Pensássemos também sobre a maneira como nós lidamos com
falsas acusações ou com acusações injustas contra nós. Como eu e você podemos então nos comportar à luz das Escrituras diante de acusações falsas? E não se enganem, isso acontece corriqueiramente entre as pessoas, infelizmente, e muitas vezes quando nós somos surpreendidos com acusações falsas, com infâmias ou com fofocas, às vezes a nossa primeira reação é de desespero, é de raiva, de rancor, de ódio e também de uma necessidade de desmentirmos os acusadores. Aprendamos um pouco sobre isso nesse momento. Quando eu sou acusado injustamente, o que eu devo fazer? E é claro que aqui a nossa intenção não é o de nos compararmos a Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi acusado injustamente e Jesus, ele não teve pecado, não houve qualquer culpa em Cristo e não há aqui nenhuma pretensão nossa de nos compararmos com Jesus, porque embora e mesmo que sejamos acusados injustamente, nós ainda somos culpados, nós somos pecadores. Mas a intenção é de, através então da reação de Jesus perante os seus acusadores e de falsas testemunhas e de toda uma trama contra Cristo, aprendermos pela postura de Jesus como perfeito varão, como reagirmos diante de crises como essa, de falsas acusações, de pessoas que querem o nosso mal. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira reação que nós devemos aprender a ter diante de uma falsa acusação é a de não termos pressa, em nos defender. Vejam o verso de número 59 e 60. O verso 59 diz que então aqueles principais sacerdotes do Sinédrio, eles procuravam algum testemunho falso para incriminar Jesus. No verso 60, eles, embora tenham conseguido muitos testemunhos falsos, compareceram duas testemunhas fazendo algumas afirmações. E aí, então no verso 62, o sumo sacerdote faz uma pergunta. Ele pergunta: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? E o verso seguinte diz que Jesus guardou silêncio. Por que é importante a gente notar isso? Diante dos seus acusadores, Jesus, ele não procurou se defender. São muitas as razões, mas eu queria apontar pelo menos dois princípios que precisamos aprender então quando passarmos por situações como essa. A primeira coisa que precisamos aprender é que não são as pessoas que constroem a sua boa imagem. São as suas boas ações que constroem a sua boa imagem diante das pessoas. É claro, é o próprio Deus quem te capacita a agir e a fazer o que é correto e a fazer aquilo que é justo e santo, para que você então tenha uma boa reputação e uma boa imagem perante a sociedade. E é muito importante a gente entender isso, queridos, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas elas vão pensar de nós. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer as pessoas terem uma boa imagem de nós mesmos, que nos esquecemos de vivermos com uma boa conduta. E isso muitas vezes nos atrapalha. Geralmente as pessoas que se interessam muito mais pelo que as pessoas pensam delas mesmas, elas não conseguem viver de maneira santa, boa e justa, porque elas vão estar sempre querendo agradar os outros e não agradar a Deus. Então a primeira coisa que precisamos aprender é que não são as pessoas que constroem a nossa boa imagem, a nossa boa reputação. É a maneira como vivemos, é a maneira como nós agimos, são as nossas ações e as nossas atitudes que constroem esta boa imagem.
Uma outra questão é que quando o sumo sacerdote pergunta a Jesus se ele não tinha nada para responder, a intenção aqui do sumo sacerdote não era a de estabelecer um diálogo em que eles pudessem chegar à verdade, porque a intenção deles aqui não era de chegar à verdade. A intenção deles era de incriminar Jesus. Tanto é que eles trouxeram muitas falsas testemunhas para tentar incriminar Jesus. Quando as pessoas mal intencionadas, elas tentam então nos incriminar injustamente, o que elas querem não é o estabelecimento da verdade. O que elas querem é que seja criado então um embaraço para que você então para que você se sinta encurralado. E é preciso a gente aprender, então que o que justamente os nossos acusadores querem é formar então um ambiente de discórdia, de discussão, de bate-boca. É tudo o que eles querem. É criar instabilidade, é criar um ambiente então hostil para que você se sinta constrangido e não consiga se defender. Então, primeira coisa, aprendamos com Jesus. Não tenha pressa em se defender. Não tenha pressa em se defender. Jesus, o verso número 63, diz que ele guardou o silêncio. A preocupação de Cristo não era se apresentar como ele era, justo, perfeito e santo, perante os seus acusadores. Ele sabia que os seus acusadores não estavam interessados nisto. Eles queriam outra coisa. Os nossos acusadores também, eles não querem, na verdade, estabelecer a verdade, eles não querem revelar a sua boa imagem, o que eles querem é destruir a sua imagem. Portanto, tudo que você disser ou as palavras que você proferir para elas não dará em nada. Então, não tenha pressas em se defender. Tenha cautela, tenha calma. Não dê aos seus acusadores aquilo que elas querem receber. Por uma segunda razão, e aí vem a segunda lição que esse texto nos apresenta. Acredite que a verdade, ela sempre vai vir à tona. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Vejam que agora, no versículo de número 64, Jesus ele resolve falar. Mas ele não resolve falar para se defender, mas para apresentar, então, uma constatação. No verso 64 ele diz: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Observem que Jesus está aqui dizendo o que vai acontecer. Ele diz: vocês vão ver o Filho do Homem assentado à destra do trono de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus fica em silêncio, Jesus então diz: vocês não ouvirão apenas, vocês verão o que vocês realmente deverão ver. Vocês verão o Filho do Homem se assentar à direita do Todo-Poderoso. A verdade, ela sempre vai prevalecer. A verdade sempre virá à tona. Quando falsos acusadores ou quando falsas acusações vierem contra você, tenha a certeza que a verdade, ela se estabelecerá. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele disse: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Olha, ninguém pode ir contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E é muito importante, meus irmãos, em tempos difíceis como os nossos, então sermos impulsionados por críticos, por pessoas em redes sociais tentando então te incriminar ou te acusar de algo injusto. Saiba que a verdade, ela sempre vai prevalecer. Confie em Deus e confie em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E eles verão a verdade. De um modo ou de outro, em algum momento, eles verão a verdade. Talvez eles não esperem ouvir esta verdade de você
mas eles verão a verdade. Talvez não somente a verdade da sua pessoa, como a verdade do Evangelho e a verdade de Cristo que te justifica. Mas em terceiro e último lugar, como podemos reagir então a falsas acusações? Talvez o terceiro e mais importante princípio seja o de entregarmos tudo nas mãos de Deus. Entregarmos tudo nas mãos de Deus. É interessante notarmos que quando Jesus estava na cruz, já pregado, ele então ele orou ao Senhor e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É interessante, meus irmãos, notarmos que mesmo em angústia, mesmo em sofrimento, mesmo diante da morte de cruz, Jesus, ele continuou confiando no Pai. Ele continuou ainda entregue ao Pai. Às vezes a gente fica realmente abalado com falsas acusações, com pessoas que tentam nos incriminar, com pessoas que não gostam de nós e que tentam, de alguma maneira, manchar a sua imagem. Tenha calma, entregue tudo nas mãos de Deus, confie no Senhor. Me parece que essa foi a experiência que o profeta Jeremias ele teve. Em Lamentações capítulo 3, e eu gostaria de ler esse texto também para vocês. Em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 52, depois de orar intensamente e confessar os seus pecados ao Senhor, Jeremias ele também abre o seu coração a Deus e conta ao Senhor os seus sofrimentos diante dos seus perseguidores e dos seus acusadores também. E vejam o que o profeta Jeremias ele disse aqui. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 52. Observem as mais sinceras palavras do profeta, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que dizem: Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: Estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste. No dia em que te invoquei, disseste: Não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou o objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das tuas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Que oração maravilhosa, cheia de confiança do profeta. É certo que no início aqui dessa sua oração, ele mostra os momentos de preocupação, de medo, né? Ele diz no verso 52 que muitos estavam o perseguindo sem motivo, verso 52, e eles estavam tentando destruir o profeta, lançando na cova e atirando pedras sobre ele. No verso 52, ele então expressa o seu medo quando ele diz, e disse: Estou perdido, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Porque é realmente assim, meus irmãos, quando nós sofremos injustiças, quando nós somos acusados injustamente, quando nós somos odiados por pessoas, a primeira reação que nós temos é esta, né? É de nos sentirmos muito mal. É claro que a gente não pode ter esse sentimento de vitimismo. Na verdade, nós somos pecadores. Nós cometemos erros e pecados.
Mas é preciso também entendermos que quando nós somos acusados injustamente do que nós não fizemos, ou quando nós somos perseguidos injustamente, a primeira coisa que precisamos entender é que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Precisamos nos entregar a Ele, precisamos confiar nele, precisamos fazer como o profeta Jeremias fez, buscar ao Senhor, invocar a sua presença. Veja no verso 58 e 59 o que ele diz: pleiteaste, Senhor, a minha causa, a causa da minha alma, remiste a minha vida. No verso 59 ele ora maravilhosamente quando ele diz: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Quando eu disse no início que nós deveríamos não ter pressa em nos defendermos, é porque, na verdade, o nosso justo juiz é o Senhor, o nosso advogado é Cristo. Eles é que estão conosco e é quem nos defendem. Na verdade, é o Senhor quem julga a nossa causa. Nós precisamos estar confiantes em Deus quando sofremos injustiças. Precisamos buscar o Senhor e colocar tudo em suas mãos e dizer: Senhor, julga a minha causa. O Senhor está ouvindo as afrontas, Ele sabe de tudo o que acontece. Verso 61, ele diz: ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. O Senhor vê tudo, queridos. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sonda os corações. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, como diz o Salmo 37. É preciso, então, tomarmos este passo de entregarmos tudo nas mãos de Deus, confiar nele, não perdermos o sono por isso, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu confio no Senhor, em paz me deito, como disse Davi, logo pelo sono, porque Tu estás comigo, Tu estás comigo. É preciso então estabelecermos essa relação de confiança em Deus diante dos acusadores e das falsas testemunhas. Mas em último lugar, gostaria de dizer que o nosso Senhor Jesus é o nosso perfeito exemplo de perfeito varão. Ele se entregou e ele morreu a morte de cruz para satisfazer as exigências de Deus e perdoar os nossos pecados. Diante das injustiças que são acometidas contra nós, lembremos sempre de Cristo, que foi o maior injustiçado desta terra e da história, e mesmo assim ele enfrentou e sofreu todos os amores, todas as acusações. E embora Jesus tenha sido humilhado, o próprio texto diz que depois em seguida cuspiram em Jesus, passaram a escarnecer de Jesus. Jesus fez tudo isso por nós. Soframos as injustiças, soframos as acusações e vivamos por amor a Deus. Não deixemos que o nosso coração se encha de raiva, de ódio, de mágoa, mas entreguemos tudo ao Senhor, sirvamos o Senhor com alegria e com amor, oremos pelos nossos algozes, oremos por aqueles que são contra nós ou que nos odeiam e que querem nos incriminar, que querem de alguma forma manchar a nossa imagem. Oremos por elas. Essas pessoas são infelizes, precisam de Cristo, precisam do Evangelho, precisam conhecer a verdade. Esteja em Deus, confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor e acredite que Ele julgará a sua causa. Ele é o nosso justo juiz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que vivamos confiados no Senhor, não nos preocupando em preservar a nossa autoimagem perante as pessoas, mas nos preocupando em andar na verdade e viver de acordo com o Evangelho, com a verdade de Cristo, servindo o Senhor com alegria, sabendo que ações boas como esta é que formarão a nossa boa imagem diante de Deus e da sociedade. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, abençoa-nos, ó Pai,
diante das experiências amargas de acusações injustas, mentirosas e de pessoas más, ó Deus, que querem o nosso mal. Ensina-nos, ó Deus, a nos portarmos como cristãos, a agirmos como servos teus, a não termos pressa, ó Deus, em dar resposta àqueles que só querem nos difamar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também, ó Deus, a confiar no Senhor que estabelecerá toda a verdade, porque ninguém pode ir contra a verdade senão em favor da própria verdade. Ensina-nos a confiar no Senhor, a colocar tudo em Tuas mãos e a fazer como o profeta Jeremias, buscar o Teu nome, ó Deus, e pedir: julga, Senhor, a nossa causa. Seja com os aflitos, ó Deus, seja com aqueles que estão perturbados por experiências como essa, acalma os seus corações, fortaleça-os, anima-os, ó Deus, a confiar no Senhor, e que toda a verdade se estabeleça e que o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.